Federal lança hoje, no Rio de Janeiro, mais uma versão do Programa de Aceleração do Crescimento PAC. O investimento previsto é de 1,7 trilhão de reais, isso considerando tanto os recursos públicos quanto os privados. O foco dessa nova edição é retomar as obras paradas e acelerar as que estão até hoje em execução através de 9 eixos de investimento. São eles inclusão digital e conectividade, que é a novidade dessa edição, saúde e educação, infraestrutura social, cidades sustentáveis, água para todos, transporte eficiente, transição e segurança energética e defesa. Segundo o governo federal, cada estado vai começar com pelo menos uma obra. A expectativa é que a iniciativa gere cerca de 4 milhões de empregos, diretos ou indiretos, melhor dizendo. Antes de partir para o debate com esses dois aqui, queria trazer algumas informações. Um estudo feito por uma empresa de consultoria financeira mostrou que até 2016, ou seja, até o último ano da gestão petista, antes desse novo mandato do presidente Lula, as 2 primeiras edições do PAC concluíram menos de 20% das obras que foram anunciadas. Considerando esse cenário, então, meus queridos Clever e Zé Eduardo, vou começar pelo Clever de novo, você acha que o país tem capacidade de investimento para o PAC 3? De novo, você acha que o país tem capacidade de investimento para o PAC 3? Olha, o Brasil é um país continental, eu sou fã do Brasil, eu acho que o Brasil tem capacidade de assumir aí a atividade dos países em desenvolvimento com maior frutos no futuro. Mas me preocupa uma coisa, Luciana, Zé Eduardo, a questão do Congresso Nacional. E eu vou tocar no seguinte ponto. Para que essas verbas sejam liberadas, é preciso que haja votação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. E existe a questão aqui da vontade política. Só que a vontade política, como nós falamos em partidos políticos, no bloco, na questão anterior, ela é plural. E aí existe aqui a seguinte questão: será que o Congresso Nacional tem convergência para aprovar essas verbas para que o governo federal possa realizá-las? Aí surge aquela questão de alguns partidos políticos que não estão atuando no governo federal e que gostariam de ter um espaço no Poder Executivo para, de uma certa forma, agirem em favor da aprovação de verbas para esse PAC que pode alavancar a estrutura econômica do país. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo com otimismo, patriota que eu sou, que o Brasil se desenvolva ainda mais, cresça, mas eu vejo que o Congresso Nacional tem que ter uma responsabilidade não exclusivamente por interesse partidário, por interesse regional, por interesse pessoal daquele deputado ou daquele senador. É preciso que haja uma alimentação do espírito público para as pessoas não se deixem entrar em negociação ou negociata política em troca de favores ou liberação de verba para que o país possa crescer de maneira impessoal, de maneira que não se possa, digamos assim, comprometer a atuação partidária e a governança do Brasil. Essa perspectiva que eu vejo política nos bastidores, que o Congresso Nacional terá uma responsabilidade muito grande. E aí surge a questão, reforma ministerial, etc., aqueles pontos que todo mundo sabe que tem um preço, né? Muito bem, Zé Eduardo, você acha que o país tem capacidade de investimento para o PAC 3? Tem capacidade de investimento. Agora, o que foi observado pelo doutor, meu colega, nesse debate de hoje, é rigorosamente correto. Ou seja, uma coisa é ter um programa, ter uma vontade política, outra coisa é conseguir efetivar. E não são poucos os óbices que se colocam a isso. Foi bem colocado. Há óbices relativamente à natureza legislativa, e por isso a questão da governabilidade, que até nós discutimos ontem no grande debate, ela se reflete diretamente. Governo, mesmo presidencialista, que não tem maioria parlamentar, não consegue governar. Ele precisa conquistar a governabilidade. E isso é um desafio no sistema político brasileiro, que, a meu ver, precisa ser reformado já há muito tempo. Mas não bastasse isso, há outros problemas. Nós temos problemas de licitações. A licitação é um procedimento correto, justo, adequado, mas que gera embates quando tem muitos interesses envolvidos em grande monta.
Ele muitas vezes é levado à justiça, tem liminar que para, o órgão de controle, que é o Tribunal de Contas, manda paralisar a obra, fica um tempão parado. Então, qual é o problema? Às vezes você tem dinheiro, tem vontade política, tem planejamento, e fazer as coisas é realmente você começa a encontrar obstáculos. Isto faz com que, e fez com que, os pactos anteriores nem sempre conseguissem cumprir, como disse a Luciana no início, tudo aquilo que estava programado, apesar da capacidade de investimento existir. Então, eu acredito sinceramente que nós precisaríamos cada vez mais, como se fala, não, tem que melhorar a gestão. O problema é de gestão? Mas a gestão sozinha não resolve, há obstáculos na gestão. Esses obstáculos precisam ser bastante trabalhados e cuidados, tanto pelo Poder Judiciário, que deve sempre analisar as situações com devida cautela, não suspender decisões à torto e à direito, nem que seja para depois responsabilizar os governantes. A atual lei de licitações, inclusive, a Lei 14.133, que está substituindo a antiga lei, a Lei 8.666, de 1993, ela prevê esses cuidados. Nós temos que ter uma certa dimensão de não barrar a administração pública sem perder a noção de que aqueles que desviam dinheiro público, aqueles que ofendem o princípio da igualdade, da disputa entre licitantes, têm que ser punidos. Então, eu acho que isso é necessário, que nós desenvolvamos uma mentalidade coletiva que passa pelos poderes do Estado, inclusive pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, de que há certas questões que são indispensáveis para que o Brasil cresça. Esse investimento tem que sair do papel. Claro, tem que se evitar desvios, tem que se evitar roubos e temos que ser duros nisso. Mas não tomar decisões que pura e simplesmente paralisam obras durante muito tempo para depois dizer, olha, realmente não tinha nada, viu? Pode prosseguir. Francamente, situações desse tipo que acontecem muito em todo o Brasil, no âmbito federal, estadual e municipal, tem que começar a conscientizar os órgãos de controle, judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, tribunais de contas, de que nós temos que estar juntos para fazer bons investimentos, ter boa gestão, sair os planos do papel e evitar, claro, que as pessoas roubem e que se roubarem, puna-se com rigor. Muito bem, para viabilizar os mais de 2.000 projetos que estão sendo cogitados pelo Ministério da Fazenda, o governo quer mudar a lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem para retirar 5 bilhões de reais da meta fiscal e assim evitar a elevação da dívida pública. Mas a LDO, a gente lembra, ainda não foi aprovada pelos parlamentares. O novo arcabouço fiscal também não. Sendo assim, o lançamento do programa sem antes garantir espaço nos cofres públicos pode, de fato, elevar a dívida pública? Na opinião de vocês, o risco disso acontecer é alto ou baixo, Clever? Olha, obviamente, quando a gente fala em questão de investimento, nós falamos em questão de verificação de valores que o Estado tem disponível para realizar aquelas obras. O Zé Eduardo disse muito bem aqui, né? A gente precisa mudar uma concepção desse todo o processo, do processo de licitação, do processo de aprovação política, do processo da eficiência do serviço público e também de extirpar dessa ideia de superfaturamento de obras públicas, trazendo órgãos de controle de maneira efetiva para enfim, afastar as ilegalidades. Eu acho que qualquer tipo de ação do governo, estratégia do ponto de vista econômico, para viabilizar a realização de obras públicas, é bem-vinda. É bem-vinda. Isso passa, mais uma vez, pelo papel do Legislativo, passa pelo papel do Executivo. Portanto, qualquer estratégia que se promova em relação à organização financeira e econômica do país, se realizada da maneira mais organizada possível, eu acredito que seja bem-vinda. O Brasil, Luciana, meu querido amigo Zé Eduardo, o Brasil ele precisa deixar essa pecha de país que não acaba as suas obras. Aquele país, cada cidadão sabe que na sua cidade, na sua região, tem uma obra inacabada. A gente percebe, eu vejo na minha cidade isso, obras inacabadas. Por quê? Ineficiência, desonestidade, emperramento em virtude da burocracia pública. Então é preciso que se mude essa mentalidade, como falou o Zé Eduardo, mas também que se trate uma política de investimento para que isso seja realizado, né? E tem obra da Copa do Mundo do Brasil que até agora, na maior cidade do país, não acabou, né? Eu passo muitas vezes de uma avenida aqui em São Paulo e vejo lá o metrô que parece que nunca acaba, né? Que leva nada a lugar nenhum e aquilo está há mais de 10 anos para ser realizado e não acaba. A gente precisa acabar com isso.
tratando da questão do investimento, da racionalização, da honestidade e da organização das finanças públicas. Luciana, Eduardo. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, seguindo essa mesma linha de raciocínio, eu acho que essa mudança de mentalidade passa por adaptações. Por exemplo, administrador público, além de ser demonizado, ele sofre problemas objetivos, né? Ele muitas vezes tem uma grande segurança sobre o que ele pode fazer. É muito comum, por exemplo, serem administradores quererem fazer consulta a órgãos de controle. Então, mas olha, Tribunal de Contas, eu posso fazer isso? O Tribunal de Contas diz, eu não posso responder consultas, a responsabilidade é sua. Aí o cara faz, pau. Mas perguntei, mas eu não podia responder. Mas se pode responder depois, pode responder antes com as diretrizes. Nós temos que. Não é possível esse tipo de coisa. Isso tem gerado aquilo que alguns autores, alguns estudiosos têm chamado de apagão das canetas. Ou seja, simplesmente a pessoa fica com medo de decidir, porque está insegura se a interpretação da lei é essa, se é aquela, se a jurisprudência afirma isso, etc. Se o juiz vai entrar no mérito do que ele decidiu ou não, que ele não faz. Isso paralisa programas, etc. Essa mentalidade tem que ser mudada. É até pedagógico sobre vários aspectos, mas é uma pedagogia que tem que envolver todas as estruturas do Estado e dos três poderes. Além disso, tem outra questão importante. Essa questão orçamentária, elas têm que estar casada na sua discussão com o que se quer fazer. Né? Às vezes nós temos hoje uma mentalidade que é o seguinte, olha, eu tenho limite. Claro que eu tenho, ninguém pode gastar mais do que efetivamente arrecada, né? Eu tenho limites, mas então eu primeiro penso o limite para depois pensar o que eu quero fazer. Não, isso é um pensamento concomitante. Olha, eu quero fazer isso e como é que eu ajusto o limite? Né? Ou seja, o limite eu posso tirar daqui e colocar aqui, eu posso correr esse risco aqui, não, mas a partir de um projeto. E acho que o PAC tem essa vantagem. O fato de, embora não tenha sido definido ainda o arcabouço fiscal ou regras de eventual adaptação da lei de diretrizes orçamentárias, né? Eu acho que mostra que o governo quer fazer isso. É bom. Como é que a gente tem que fazer para viabilizar isso? Vamos fazer uma mudança na LDO? Vamos fazer uma adaptação. Eu acho que é assim que se faz. Não é um pensamento estanque que resolve. É o desejo de fazer somado ao limite que tem que ser compatibilizado com uma relação interativa. Eu acho que esta é a melhor forma de se fazer as coisas. É que, no fundo, tem